Já que a gente está falando de sogra, eu queria que vocês orassem pela sogra também da Priscila, né? A sogra da Priscila também vai chegar aí, né? A minha mãe vai chegar dia 5 aqui, né? A sogra da Priscila, né? Ore pela salvação dela também, porque ela precisa ser salva, né? Quer que leva também, Priscila, só salva? Amém. Quero que ela seja salva. Amém, né? Oração pela vida da minha mãe, né? Isso, amém. Amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós nos levantamos diante de Ti, Senhor, para Te clamar pelos pedidos de oração desta manhã, Senhor, Pai querido. Nós oramos, Senhor, Pai querido, pela saúde daqueles que estão enfermos. Senhor, pedindo, Senhor, Pai querido, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor. Senhor, Pai querido, nós oramos, Senhor, pela nossa irmã Dora, Deus Pai, que o Senhor continue dando a ela, Senhor, saúde e vida, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, Pai querido, que o Senhor continue, Senhor, sustentando a irmã Ádia, a irmã Seleciona, a irmã Jane, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, Pai querido, Senhor, Pai, que o Senhor dê força, Senhor, para que, Senhor, o pastor Ken Davis possa continuar fazendo a obra, Senhor, enquanto ele estiver fôlego de vida, Deus Pai. Nós pedimos, Senhor, Pai querido, que o Senhor o sustente como o Senhor tem sustentado, Senhor. E a cada um dos nossos irmãos que estão enfermos, pelo Benjamin, Senhor, nós pedimos pela vida da Destiny, Deus Pai. Nós pedimos, Senhor, pela sobrinha da Elisângela, Senhor, Pai querido. Nós pedimos, Senhor, pela vida da Jó, Senhor, pela vida do Enzo que chega, Senhor, Pai querido, a este mundo, Senhor, para o Pablo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, Pai querido, para o Neuclides, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor venha sustentar os teus filhos, Senhor, com a tua mão poderosa, porque tu és o Jeová Jiré, tu és o Deus da provisão, tu és o nosso provedor, e nós confiamos em ti, Senhor, Pai querido. Por isso, Senhor, Pai querido, utiliza, Senhor, os recursos que o Senhor tem, Senhor. O Senhor pode, pela tua palavra, curar e salvar, Deus Pai. O Senhor, pela tua palavra, Senhor, pode mudar o destino de uma vida, Senhor. O Senhor pode levar a enfermidade, um câncer, Senhor, Pai querido. Mas também o Senhor usa os médicos e as medicinas, porque tudo o Senhor criou. Seja qual for o teu meio, Senhor, que nós pedimos é que haja com graça e misericórdia sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor os dê, Senhor, a alegria, que o Senhor sustente, Senhor, Pai querido, para que, Senhor, quando chegue o momento de nós partirmos dessa terra, nós possamos partir daqui com o mesmo sentimento que um dia houve no coração de Paulo, de ter cumprido o nosso dever, de ter corrido esta corrida, Senhor, e vencido, chegado ao final, Senhor, com fé, acreditando nas tuas promessas, Senhor, acreditando que em ti nós temos a vida eterna, Deus Pai. Obrigado, Senhor, pela esperança que o Senhor jorra em nossos corações, Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, pelas pessoas que neste mundo hoje precisam de ouvir o Evangelho, Deus Pai, e se converter dos seus maus caminhos, Senhor, Pai querido. Eu te peço, Senhor, Pai querido, que o Senhor leve a tua igreja a pregar o Evangelho, a orar pelos necessitados, pelos enfermos, Senhor, a ajudar a repartir do pão, Senhor, e os bens materiais que tem, Senhor, com aqueles que são necessitados, Senhor, Pai querido. Por isso, Senhor, Pai querido, quebrante os nossos corações para aprendermos a amar como o Senhor nos amou, se entregando por inteiro, Deus Pai. Por isso, hoje, Senhor, pela tua palavra, fale conosco para mudar os nossos corações, para que haja, Senhor, uma entrega por inteira. Nós oramos também, Senhor, hoje também pela vida da Elisângela, pela vida da irmã Laninha, Senhor, que completam mais um ano de vida, Senhor, pelo Eli, Senhor, Pai querido, que também completa mais um ano de vida. Nós pedimos pela paz, pela alegria, pela saúde na vida dos nossos irmãos. Nós pedimos, Senhor, que, Senhor, eles possam crescer na tua presença e cumprirem muitos anos, Senhor, segundo o teu propósito, vivendo para o louvor da tua glória. Por isso, Senhor, obrigado pela tua igreja hoje reunida. E, Senhor, eu tenho certeza que houve pedidos de oração que meus irmãos fizeram. Que eu te peço, Senhor, Pai querido, que o Senhor atenda esses pedidos e ouça a nossa oração, Deus Pai. E seja para ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, nós vamos hoje fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Hoje eu vou iniciar com a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Eu não vou pregar todo o capítulo, porque eu vou dividir ele em duas partes.
porque aqui nesse capítulo 32, que termina, né, uma sequência que começou lá no capítulo 27, onde Isaías fala de uma maneira muito direta com Israel diante dos seus pecados, da sua falta de arrependimento. Então ele termina o capítulo 32, porque é assim que Deus faz. Ele chama a nossa atenção, ele traz uma palavra dura, mas ele sempre termina com uma palavra de consolo, de conforto, né? É o pai que ama o filho, é assim. Quando o menino apronta, você chama a atenção dele, você corrige, né? E depois que passa aquilo, você o beija, você o abraça, você o ama, porque você está fazendo aquilo, porque você ama o seu filho. E Deus está fazendo estas coisas e falando da maneira que Ele está falando e trazendo o juízo que Ele vai trazer, porque Ele ama os seus filhos, Ele ama o seu povo. Né? Então agora Ele aqui vai fazer uma promessa, Ele vai fazer, né, ele vai fazer uma promessa. Né? Essa é uma passagem profética, né? Uma passagem que tem a ver com o tempo milenar, né? O tempo do milênio futuro, onde ele faz uma promessa de que ele vai consolar o seu povo, ou seja, ele vai trazer a restauração que eles precisam, né? E ele vai fazer isso através do governo de uma pessoa justa, perfeitamente justa, que com certeza você já sabe de quem eu estou falando, de Jesus Cristo. Ele faz uma promessa messiânica. Naquele tempo, eles não conheciam ainda Jesus. Eles conheciam as promessas a respeito do Messias, o Messiah. Né? Ele ainda não era conhecido. Isaías vinha profetizando sobre a chegada desse Messias um dia sobre a face da terra. E agora Deus aqui vai dizer que esse Messias também vai exercer um governo justo, um governo correto. Então hoje nós vamos falar um pouco disso. Na primeira parte do versículo 1 ao versículo 8, que eu vou ler hoje, vou pregar hoje, ele vai mostrar isso. Depois, a partir do versículo 9, para terminar o capítulo, ele termina como ele começou, chamando o povo ao arrependimento. Ele vai chamar o povo ao arrependimento. Ele dá a promessa, ele traz o consolo e mais uma vez dá mais uma oportunidade para o povo se arrepender dos seus pecados. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Então hoje nós vamos ver a primeira parte. Eu vou fazer a leitura do Isaías 32, do versículo 1 ao 8. A palavra de Deus diz assim: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra as tempestades, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e o do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o avarento, com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mas quando o pobre chega a falar retamente, mas o nobre protege coisas nobres e pela nobreza está de pé. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos e pedimos que o Senhor agora, pelo Espírito Santo de Deus, venha falar com a tua igreja, Senhor. Diante da tua palavra, hoje nós pedimos que teu Espírito ilumine, Senhor, estas palavras, para aprendermos de Ti, sermos consolados, Senhor, Pai querido, sermos encorajados a permanecer firmes na nossa fé em Cristo Jesus. Por isso hoje, Senhor, também peço, Senhor, que através da Tua palavra, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem possam ouvir do Evangelho, Senhor, e se converter dos maus caminhos. Que eles possam hoje, Senhor, ver a urgência, Senhor, de nos voltarmos a Ti, Senhor. Porque, Senhor, com certeza, um dia chegará, Senhor, o dia em que o Senhor derramará da Tua bênção de forma abundante. Mas também o Senhor derramará de forma abundante o Teu juízo. Por isso, Senhor, para que nós venhamos escapar do Teu juízo hoje,
pelo Espírito Santo de Deus, quebranta os nossos corações e convence-nos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, para crermos no Teu nome e sermos salvos. Essa é a oração que eu faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E por mais que a gente viva num país, né, como a América, nós vivemos aqui na América, né, todos que estão aqui vivem aqui, nós vivemos num país que oferece muitas oportunidades para a gente, e foi por isso que a gente veio para esse país, para que tivéssemos melhores oportunidades de trabalho, de cuidarmos da nossa família, tivéssemos uma vida um pouco mais confortável, né? Alguns vieram buscando um sonho, uma realização profissional, né? Muitos chegaram aqui, às vezes não buscando uma vida espiritual, porque são poucos que estão buscando, na verdade, nos dias de hoje, uma liberdade espiritual, como um dia as pessoas que vieram para esse país buscaram, né? Liberdade de expressar a sua fé, né? Ainda assim, muitos, como eu, quando chegou a este país, teve a bênção, o privilégio de conhecer a palavra de Deus, se converter dos seus maus caminhos e receber uma vida nova. Ou seja, esse país ainda oferece muita coisa, mas ainda assim, o governo desse país não é um governo ideal. Ainda assim, o governo desse país, né, ou dos nossos países, por melhor que sejam os nossos países, né, ainda assim o governo é corrupto. O governo não busca muitas vezes o interesse da sua nação, do povo. E quando eu falo da nação, eu não estou falando dos interesses políticos, e sim do interesse das pessoas que habitam na nação. Porque supostamente era isso que um governo deveria fazer. Um governo deveria prezar pelas pessoas que vivem na sua nação. Nós estamos muito longe disso. A única maneira de nós um dia termos um governo justo, um governo que realmente vai se preocupar com o benefício da população, vai ser no tempo milenar, quando Jesus, como aqui está sendo anunciado, reinará sobre as nações da terra. Por melhor das hipóteses que a gente possa ter diante do que a gente vive hoje, a gente está muito longe dos padrões de Deus. Muito, muito longe dos padrões de Deus. Por melhor que seja esse país. Quando a gente está aqui na América, a gente percebe que, comparada à maior parte dos países do mundo, a gente realmente vive uma vida muito boa. Somos pessoas ricas, mesmo que nesse país nós sejamos pobres. O pobre desse país está entre as pessoas mais ricas dos povos do mundo. É uma realidade, E ainda assim, nós não temos um sistema de governo adequado, um sistema de governo que nós deveríamos ter. Até mesmo a tão idolatrada democracia não pode resolver esses problemas. Porque, na verdade, nenhum sistema de governo que o homem possa produzir sobre a terra se compara ao governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia nós estamos vivendo tempos, que a gente chama de tempos polarizados. O que é isso? Nós estamos vivendo tempos de extremos. Ou as pessoas são extremamente para um lado ou extremamente para outro lado. E por que isso acontece? Porque a gente começa a desacreditar no sistema, a gente começa a desacreditar nas promessas, nos governos, porque a gente começa a ver, eu acreditava nesse governo, ele não fez assim, então esse governo é ruim, então é o outro lado que é bom, e aí eu me viro para o outro lado, aí quando eu estou lá do outro lado eu vejo que aquele lado não é bom, eu falo, não, é o outro lado, e assim a gente vai perdendo o equilíbrio e a gente vai se afastando cada vez mais para os polos, porque os polos têm maior energia, não é verdade? Não é assim na Terra, foi assim que Deus criou a natureza. Quando você tem uma bússola, você sabe o que é uma bússola, é aquele aparelho que tem uma agulha que se movimenta, ela sempre aponta para o polo norte, onde há uma grande concentração de energia ali, então é por isso que você pode pegar ali aquilo e apontar e está em qualquer parte desse mundo, ela vai girar lá para o lado do polo. Ela vai levar para o lado de maior energia. Ou seja, há uma tendência à polarização
e o mundo está energizado no mal. A palavra de Deus diz para a gente que com a proximidade do fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E quando o amor se esfria, o que aumenta? O ódio, a indiferença, o pecado. E tudo isso está se tornando muito forte. Ontem nós estávamos com alguns irmãos e algumas pessoas estavam conversando, pastor, a gente está vivendo um tempo que eu acho que a igreja vai começar a pedir para Jesus voltar mais rápido. E eu falei, é verdade, e eles estavam, porque está ficando difícil suportar a maldade, a descrença, a falta de amor, principalmente para quem conhece o Evangelho. Para a gente viver nesse mundo, tem se tornado muito difícil conviver com este mundo da maneira que ele está, porque a energia, vamos dizer assim, eu não estou falando, querido, de esoterismo, nada disso, tá? Só para você entender, mas, ou seja, o que está acontecendo está aumentando, a maldade está crescendo de uma maneira expoente. E aí também quando as pessoas agem com bondade, elas se destacam, porque tem tanta maldade que quando alguém é bom, ela até aparece, ela se torna evidente. Polarização. E nenhum sistema de governo que se apresentar no tempo presente vai resolver o nosso problema. E é por isso que aqui nessa passagem, hoje, nós devemos receber o consolo do Senhor Jesus, de que apesar de nós estarmos vivendo como aquele povo de Israel naqueles dias estavam vivendo, debaixo de governadores corruptos, maus, distantes de Deus, que haviam rejeitado a palavra de Deus, que estavam buscando as coisas erradas, ele estava falando com um grupo pequeno de pessoas que ainda criam entre os israelitas. Ele está dizendo, fique tranquilo, hoje está assim, mas um dia, um governador justo, um rei eterno, um Senhor sobre as nações, vai reinar e nós vamos experimentar de algo que nunca experimentamos antes. Essa é a nossa esperança, querido. Essa é a nossa esperança. Meu querido, não se anime com as próximas eleições. Participe dela, mas não se anime com as eleições. E se você entender isso, você vai se preocupar menos em propagar um candidato, e você vai gastar mais tempo proclamando o único governador que pode de fato resolver a situação deste mundo, que é Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender aqui. E para a gente entender isso aqui, nos primeiros 5 versículos, nós vamos voltar a ver, eu vou ler um de cada vez. No primeiro versículo, e do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver as bênçãos do governo de Deus. As bênçãos que é para mim e para você, as bênçãos que serão para as pessoas que vão viver naquele período milenar. Nós estaremos lá também, como igreja, depois que Jesus nos levar, nós vamos estar lá também participando desse governo de uma forma ativa. Aliás, tem uma boa notícia para você, você vai governar com Jesus nesse tempo. Amém. Se você crer no Senhor Jesus, então você vai abençoar as nações da terra junto com Jesus, e você vai conhecer as bênçãos que Deus tem para a gente. Então vamos lá, a primeira bênção que Deus tem para a gente aqui está no versículo 1. A primeira bênção que ele tem para a gente aqui é que o reino de Deus começa com justiça verdadeira. Não é a justiça de conversa, de palavra, é a justiça justa, correta, santa, boa, perfeita. Essa é a primeira bênção que a gente vai ter com o governo de Deus sobre a face da terra. Teremos de fato justiça, porque a justiça do homem, a palavra de Deus diz que é como o trapo de imundícia. E é o que a gente vê. Os homens até tentam fazer justiça. E olha, eu acredito que muita gente, até de uma maneira realmente muito generosa, de uma maneira muito honesta, tenta fazer com que as coisas sejam justas, que as pessoas recebam de fato uma boa justiça. Eu acredito que ainda tem muita gente que se preocupa em fazer isso, mas até a pessoa que mais se preocupa em fazer boa justiça, o máximo que ela pode produzir é um trapo de imundícia. Eu acho que no passado eu já expliquei para os irmãos o que isso na Bíblia significa. Se você, só rapidamente, se você não me ouviu antes, o trapo de imundícia naquele tempo era o absorvente que a mulher usava durante o período menstrual.
ou quando a pessoa estava ferida, né, machucada, e ela era enrolada então com aquelas bandages, né, ou seja, quando ela sangrava, ela usava um trapo, e aquele trapo então era chamado de trapo de imundície, porque segundo a lei, né, que Deus havia dado para o povo de Israel, quando alguma coisa fosse contaminada com sangue, ela não podia ser lavada e utilizada de novo, ela era considerada imunda, ela tinha que ser jogada fora e queimada. Então Deus está falando assim, a sua justiça é assim. Se você usou ela, ela só pode servir para ser queimada agora, mais nada. Não tem como reusar. Tá? É descartável. Então é isso. Nossa primeira bênção é essa. Olha lá, versículo 1. Reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Então, o governo de Isaías, querido, nós estamos aqui falando de Isaías, ele não era um governo justo, não era um governo reto. As pessoas estavam sofrendo. Havia muita desigualdade no meio da sociedade. As pessoas estavam sendo lesadas pelas leis, pelos governadores, né, pelo Ministério Público. As pessoas estavam sofrendo debaixo das mãos daquelas pessoas que Deus tinha colocado lá para ajudar o seu povo, para beneficiar o seu povo. Mas eles não estavam fazendo aquilo que Deus havia levantado eles para fazer, eles estavam fazendo aquilo que eles queriam fazer. Eles não estavam mais preocupados com os interesses de Deus, mas sim com seus próprios interesses. Por quê? Porque a palavra de Deus diz para a gente, lá em Romanos capítulo 13, que toda autoridade na terra foi dada por Deus. Agora, não é porque Deus deu autoridade para as pessoas governar que isso significa que elas vão fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que recebeu e não está usando bem o que recebeu. Mas a Bíblia diz para a gente que os líderes dessa terra são dados por Ele. A gente tem dificuldade de entender, né? Esses dias eu conversei com alguns irmãos aqui da igreja, né? Como é que a gente olha né, para o presidente do nosso país e fala assim, não, Deus colocou ele lá, com tudo o que aconteceu, com tudo o que a gente viu. Mas ainda assim, segundo Romanos 13, é exatamente isso. Agora, se ele vai fazer a vontade de Deus ou a vontade do seu coração, aí depois ele vai ter que lidar com Deus nessa situação. E Deus levanta homens para abençoar ou para trazer juízo sobre a face da terra. E era o que estava acontecendo naquele tempo. A gente acabou de ler uma série de capítulos, né, mostrando que Deus estava levantando o governo da Assíria para trazer juízo sobre a sua própria nação. E Deus havia levantado aqueles reis que estavam no poder para cuidar do povo, mas aqueles governadores não estavam cuidando do povo, nem dos interesses de Deus, e sim dos seus próprios interesses. Essa é a situação. Então Deus fala, olha, hoje vocês estão vivendo isso, mas fiquem tranquilos. Um dia não vai ser assim. Um dia eu vou dar a vocês um governo justo, reto, perfeito, que vai cuidar de vocês de uma maneira como nunca aconteceu. Só que é uma promessa futura aqui. É uma promessa que se cumpre mais lá na frente. É uma promessa desse ano. Quero mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode esperar do governo milenar do Senhor Jesus. Né? O que a gente pode esperar naquele tempo do milênio? Como é que vai ser o governo do milênio? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é essa. Né? No reino milenar não haverá mais corrupção política, nem subornos e esquemas, mentiras e enganos. Né? Estas coisas não vão acontecer porque elas são contrárias à natureza do governador. Jesus nunca enganou ninguém, nunca mentiu para ninguém, nunca abusou de ninguém, nunca subornou ninguém. Ele nunca usou de política para conquistar uma posição diante dos homens. Então, quando Deus promete que Ele vai nos dar o Senhor Jesus sobre o governo das nossas vidas, nós podemos ficar tranquilos sabendo que nós estaremos livres destas coisas. Que bom, né? Que bom vai ser a gente poder viver num mundo onde, né, as pessoas não vão fazer esquemas para tentar nos enganar, para tirar vantagem das nossas vidas. Porque isso é contrário à natureza de Deus. Outra bênção do reino milenar, segundo o governo de Jesus Cristo, é que não vai haver mais desprezo da palavra de Deus e do povo de Deus. Nós estamos vivendo o dia em que o mundo despreza o povo de Deus e despreza a palavra de Deus.
Sexta-feira, eu estava aqui com os jovens, na hora que acabou o culto, eu estou aprendendo a usar o Instagram, né? Comecei recentemente, estou achando uma benção, recebi, né? Tem bastante coisa boa. Eu estou seguindo, né, alguns, né, pessoas que falam do Evangelho, essas coisas, e tem uma pessoa que ele posta alguns vídeos, né, mostrando como o mundo, né, tem né, evitado a palavra de Deus, como tem tirado o valor da palavra de Deus. Aí eu estava mostrando para alguns jovens, né, essa pessoa fez uma montagem de vários vídeos, né, de reportagens na televisão, de que quando o repórter ia entrevistar, por exemplo, a maioria deles eram esportistas. O esportista ganhou uma luta, o lutador ganhou uma luta, o jogador de futebol, né, ganhou um jogo. Eles iam entrevistar o esportista, né, que tinha tido vitória no seu esporte, e perguntava para ele, né, e o que você tem para dizer? E aí esses esportistas que eram crentes, eles começavam, bom, em primeiro lugar o que eu preciso dizer é que eu tenho que ser grato ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia para salvar a minha vida, eu não seria nada. Nada disso valeria. Aí a gente vê que eles começam a falar isso, o que acontece? Cai a reportagem. Aí a repórter parece, tivemos um problema técnico. Aí vem entra outra estação de televisão, aí vai entrevistar outra pessoa, eles entrevistam, aí o cara está dando testemunho dele, tivemos um problema técnico. Aí ele montou uma sequência de vídeos de problemas técnicos que aconteceu com os cristãos. Quando a pessoa começava a anunciar a palavra de Deus, falar de Jesus Cristo em rede nacional, né, nas televisões, dava problema técnico na televisão. O mundo não quer ouvir. Algumas semanas atrás, né, ainda dentro dessa série que eu tenho feito nesses últimos capítulos, do 27 até o 32, eu falei a respeito disso, né, de que a mídia tem um objetivo. Ela não faz isso à toa, ela já tem um propósito, e o propósito dela não é valorizar a palavra de Deus ou a pessoa de Jesus Cristo. Ela tem um propósito conforme o príncipe deste mundo, o príncipe deste século. Ela trabalha em favor do anticristo. É por isso que quando João escreveu as cartas dele, ele fala, o espírito do anticristo ainda não está aqui, querido. Mas o espírito de anticristo já está. É por isso que o mundo rejeita. Mas um dia vai haver um governo, porque hoje em dia os governadores até usam Deus, usam o Evangelho, usam os evangélicos para ganharem voto. A gente viu isso no nosso país, a gente viu isso nesse país. Mas todos os homens que usaram as coisas de Deus e se diziam a favor das coisas de Deus, nem salvos são. Porque eles mesmos negam Jesus Cristo. Na verdade, eles não estão preocupados com a palavra de Deus ou com os bons costumes e as morais bíblicas. Eles só precisam de uma plataforma política onde eles acreditam que eles vão ganhar um certo número de votos suficiente para que eles sejam eleitos. Então, uns defendem umas coisas e outros defendem outras. Porque a gente tem e a gente muitas vezes como crente, a gente começa, não, mas esse daí é um corrupto, querido, como os outros. Porque o único que a palavra de Deus diz pra gente, que é perfeito, que vai trazer um governo justo de verdade, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós devemos fazer campanha. É nesse que nós devemos votar. É para esse que nós devemos sair anunciando ao mundo. Não estou dizendo para você não ir mais a votar, você participe do processo eleitoral do seu país, seja um cidadão, ajude a escolher o melhor candidato possível que a gente possa escolher, mas tenha consciência, querido, que você não está aqui para proclamar um homem, e sim proclamar um Deus homem, Jesus Cristo. O meu partido não é desta terra, o meu partido é celestial. É isso que ele quer mostrar aqui. Olha, Israel, vocês vão ainda... Olha, ele está falando com Isaías. Isaías viveu há mais ou menos 2.600, 2.700 anos atrás. Olha quanto tempo esse povo está esperando isso. A gente ainda está... A gente está na frente, querido. Você está com vantagem. Já muita gente teve que aguentar muita coisa nessa vida. Mas ele diz, olha, segue firme, um dia vai haver.
Olha outra coisa que ele fala para a gente, que no reino milenar não vai haver exploração de pessoas para obter fortunas. Ou seja, não vai, nos dias de hoje as pessoas simplesmente exploram umas às outras. Você aqui já teve a oportunidade de trabalhar numa empresa americana, uma coisa que você descobre rápido é que teu patrão te ama enquanto você produz dinheiro para ele. O dia que você já não produzir mais o dinheiro que ele precisa, ou ele não puder mais te manter, você não tem mais nenhum valor para a vida dele. Isso não é aqui na América, não. Isso é no mundo. Esse é o sistema do mundo. Você não tem valor para outro homem. Mas para Deus você tem. Amém, aleluia. Deus morreu por você. E é nele que nós devemos esperar todas as coisas. E um dia haverá um governo que de fato nós teremos um governo onde não haverá mais a exploração das pessoas, onde o governo vai liderar com justiça. Agora aqui, eu tenho mais 3 coisinhas que eu quero mostrar dentro dessa que são, na verdade, eu acho que para o nosso tempo presente, que não foi do tempo de Isaías, mas que eu acho que são importantes a gente lembrar. A primeira coisa é que no reino milenar não vai haver a tolerância ao aborto de vidas. Ao aborto de vidas preciosas que não podem se defender. Hoje em dia nós estamos vivendo num mundo onde você e eu somos culpados do assassinato de milhares ou milhões de crianças. Por quê? Porque hoje, quando você compra, quando você paga suas taxas, você está ajudando a financiar um sistema que o mundo criou que possibilita as pessoas, de uma forma legal, assassinarem os seus filhos. Já existem alguns absurdos acontecendo e olha, isso não vai demorar a se espalhar, porque assim, no princípio muita gente rejeita. Depois algumas pessoas começam a aceitar. Aí isso você põe na novela, aí começa a ficar normal na novela. Aí você assiste novela, você assiste série no Netflix, você assiste as coisas, aí você vai começando a ficar mais aceitável. Então hoje talvez ainda não seja aceitável, mas daqui a 20 anos, de tanto você assistir na novela, no Netflix e nos filmes, que é normal, que você fala assim, não, isso faz parte da vida. Hoje em dia, querido, como eu disse, já existem algumas cidades, em alguns estados aqui na América e em alguns outros lugares, que querem permitir o aborto da criança até 24 horas depois que ela nasceu. Fiz um aborto. Já é assassinato na barriga, mas depois que nasceu, é terrível. Hoje você olha e fala, isso é terrível. Hoje a maioria da população vai falar, é terrível. Mas quando isso ganhar espaço na mídia, nas novelas, porque é assim que as agendas vão sendo levadas, é que nem hoje, todo mundo aceita os homossexuais como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não, faz parte da vida. Não faz parte. Segundo a Bíblia, não faz parte da vida. Da vida. É um pecado. Não é o único pecado. É um pecado. Daqui a pouco vai ser isso. Daqui a pouco o menino vai ter 10 anos, você pode decidir, não, acho que o menino aí deu trabalho demais, não era esse não, corta a cabeça dele. Já pensa, olha queridos, se meus pais fossem, acho que das gerações seguintes, se eu nascesse na minha família, eu acho que eu não estava aqui. Eu tinha ficado pelo meio do caminho, porque eu dei trabalho para meus pais. E você vai falar, não, esse menino aqui nasceu errado. Corta. Porque é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. É isso que está acontecendo. Eu não sei se alguém já passou por isso, eu não sei se alguma mulher aqui já abortou. A palavra de Deus diz que nós cristãos nós devemos prezar pela vida e entender que é a vida, queridos. O que você fez antes de conhecer o Senhor Jesus pode ser perdoado em Jesus Cristo. Mas saiba que é errado. E se alguém praticou, você tem o perdão de Deus se você buscar Deus com arrependimento. E hoje, como cristão, a sua mente precisa mudar. E você não pode continuar aprovando esse tipo de coisa. Porque a palavra de Deus diz pra gente, lá no primeiro capítulo de Romanos, que os culpados não são apenas aqueles que praticam, mas também aqueles que são coniventes, que apoiam. Aqueles que permitem. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. O crente tem que ter... Outro dia eu disse isso. Outro dia não, já faz um bom tempo. O crente tem que ter posição.
Lá em Long Branch, né, chegou umas pessoas na nossa igreja e uma das pessoas que chegou era um pastor. E aí ele gostava muito, né, ensina essas coisas, e aí ele pediu, pastor, dá uma oportunidade para me ensinar, dá uma oportunidade para ensinar. Aí eu dei a oportunidade para ele ensinar na escola dominical. Primeira aula que ele dá, quando a gente chega num assunto semelhante a esse, né, que às vezes, aí ele fala, né, ele estava na frente falando no púlpito, e ele falou assim, eu não tenho uma posição definida. Eu falei, por favor, desce daí. Eu falei, pastor Cláudio, eu falei, acabou a aula. Aqui não é lugar de gente que não tem posição, não. Aqui quem está ensinando no culto tem que ter uma posição, e a nossa posição tem que ser de crente, e a gente sabe o que Deus quer de um crente, e a gente tem que viver o que o crente tem que viver. Então se você não tem posição, você nem crente é. Desce daí. Eu ainda pedi perdão, perdoa, meu Deus, por não ter testado esse homem antes, não permitir uma coisa dessa. Hoje para me dar esse púlpito é difícil, porque foi uma lição, é uma lição, porque infelizmente tem muito crente hoje, que se diz ser crente, que não pratica, mas aceita quem pratica. E segundo Romanos capítulo 1, ele é tão culpado quanto quem pratica, sem nunca ter praticado. Nós temos que ter esse cuidado. Segunda coisa nos dias de hoje que nós devemos fazer é que no reino milenar não haverá injustiça contra as mulheres, contra os deficientes físicos, contra as minorias. Hoje nós estamos vivendo através de movimentos, existe um movimento feminista defendendo os direitos das mulheres. As mulheres precisam ser defendidas. A palavra de Deus diz que elas são o sexo mais fraco, não no sentido de elas serem fracas, mas de força física. Elas precisam ser protegidas. O homem tem uma estrutura física mais forte. O homem deveria proteger melhor a mulher, deveria zelar pelo bem-estar da mulher. E o homem não faz isso. É por isso que elas tiveram que se levantar. Porque o homem corrupto, o homem caído, o homem pecador, tirou os direitos da mulher, subjugou a mulher, tratou a mulher como um ser inferior. Mas no governo de Jesus Cristo não vai acontecer, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ela terá o valor que ela merece, que é igual ao do homem, porque diante de Deus a mulher não é mais que o homem, nem o homem é mais que a mulher. Porque quando a gente tenta, nesse mundo, corrigir as coisas, o que está acontecendo é exatamente isso. É o que a gente chama de inversões de papéis. Como o homem fez muita maldade com a mulher, então agora o movimento feminista vai estimular a mulher a fazer maldade com o homem. Agora a gente tem que ser mais forte e subjugar os homens. Os dois estão errados. É um pensamento pecador. O deficiente físico. Até hoje, querido, em muitas culturas, quando nasce uma criança como o meu filho, que tem uma deficiência, são mortos pelos pais. Em algumas culturas mais primitivas, são enterrados vivos quando nascem. Inclusive no Brasil, se você não sabia disso. Em várias tribos indígenas do Amazonas, no Brasil, quando nasce uma criança que é gêmeas, que também eles acreditam que um gêmeo é uma maldição. Então um dos gêmeos vai para o buraco e enterra vivo para morrer, depois que nasceu. Ou quando nasce com deficiência física, você enterra ele vivo. Isso é praticado em vários lugares do mundo. Na África, na Ásia, nas Américas, na América Central. E eu não duvido que por aqui na Europa ou aqui na América, de uma maneira escondida, também aconteça. Não adianta, esses movimentos, Black Lives Matter, o que seja, nada disso resolve o problema da humanidade. O que vai resolver o problema da humanidade, querido, é a gente proclamar Jesus Cristo, porque um dia Ele vai vir reinar com justiça perfeita. Essa é a bênção que Ele tem para nós. A igreja não tem que participar desse tipo de movimento. Um crente não tem que se afiliar a esses movimentos. Ai, pastor, mas tanta injustiça que acontece contra os negros. É verdade, acontece sim, é muita injustiça, mas não é através desses movimentos que nós vamos resolver o problema do homem, tratar outro homem indiferente por causa da cor da sua pele, porque na verdade não existe problema racial, porque Deus só criou uma única raça, a raça humana. A tonalidade da minha pele não define quem eu sou. E hoje as pessoas estão querendo definir a sua identidade pela tonalidade da sua pele.
movimento aí que tem um alfabeto inteiro agora, que aí agora é até assim. Eu posso ser branco, mas eu falo assim, não, mas eu sou azul. E você tem que me aceitar, eu acreditando que eu sou azul. Mesmo que você olhe para mim e fale assim, pastor, só a sua blusa que é azul. Não, mas eu sou azul, eu quero ser azul, essa é a minha identidade, eu me considero azul. É ridículo. É uma mentira. É uma desonestidade intelectual, querido. A gente aceitar estas coisas é a gente ser desonesto com a nossa inteligência. Fala a verdade. Eu acreditar ser aquilo que eu não sou é simplesmente eu ser desonesto com a minha inteligência, porque eu posso olhar e ver que eu não sou aquilo que eu quero ser. O que eu decidi que eu vou ser. É desonestidade. É assim. É assim. Hoje as pessoas, né? Não tem. Cadê um menino? Vem cá, Cristian, corre aqui. Ou você, Vitor, corre, pega uma bola para mim ali atrás. Ali. Corre ali. Corre lá, vai lá. Você é rápido. Vai lá. Vou morrer de vergonha agora, né? A Jéssica já ficou vermelha lá. Tô brincando. Agora ficou, né? Fica quieto, né, pastor? Qualquer bola aí, rapaz. Isso, qualquer uma. Dá ela aqui, obrigado. Qualquer uma. Uma bola. Vamos supor que nunca houve uma bola na face da Terra. Essa é a primeira. E aí você passa lá, né, na loja que você gosta de ir, sei lá, né, no Walmart, no Target, e você olha pela primeira vez esse objeto. E você fala assim, uau, o que é isso? E alguém fala para você, é uma bola. E aí eles falam assim, como é que essa bola foi feita? Aí você fala assim, não, ninguém fez. Ela apareceu do acaso. Você acreditaria nisso? Não. Por que não? Hã? Porque não é verdade. Por quê? Para isso existir, alguém tem que ter feito, tem que ter produzido. E se você perguntar para qualquer pessoa no mundo, ela vai responder exatamente o que você respondeu. Você está louco, pastor? Como que apareceu do acaso? Alguém fez essa bola. Mas quando a gente olha para o mundo, para a bola do mundo, a gente diz assim, não, ninguém fez. Veio do acaso. A gente... Você vê, querido, é desonestidade intelectual. Porque se eu olhar para isso daqui, eu imediatamente digo assim, é impossível isso ter aparecido do nada. Mas quando eu olho para o mundo inteiro, para a bola do mundo, para a bola da terra, eu olho para aquela bola e falo assim, não, ninguém desenhou isso, ninguém criou isso, veio do nada. É? Deixa a bola aí. Obrigado, Vitor. É assim. É interessante que aqui ele fala, ele vai governar, e ele não vai vir só, ele vai vir com os príncipes. Apocalipse 22, 26 e 27 diz assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Um dia o Senhor Jesus vai vir reinar junto da sua igreja, junto dos seus santos. Você que crê nele hoje, um dia vai voltar para trazer esse governo justo, e as pessoas não vão poder mais rejeitar aquela verdade, não vai ser mais possível ser desonesto intelectualmente. É assim. Você vai vir julgar esse mundo, querido. Você fala, não, pastor, nós julgamos. Não, a gente não julga. Julga. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Olha só o que Paulo fala para a gente. Paulo estava conversando com a igreja de Coríntios e explicando a respeito da obra de Deus para eles, a respeito das coisas de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, ele fala com a igreja, com os santos, comigo, com você, com os irmãos lá de Coríntios. Ele diz assim, olha só, 6,2 ele diz... Ou não sabeis, ou tipo assim, frisando. Será que você não sabe disso? Olha só. Ou não
sabeis que os santos, e não é São José, São João, Santo Antônio, né? Porque os santos na Bíblia são aqueles que creram no nome de Jesus Cristo. Se você creu, você está incluído nessa lista. Nós temos São Vicari, nós estamos aqui, né? O São Bidu. Não é? Você vai ficar, Bidu? Tá bom, não tem problema, você quer ficar, fica, né? O São Daniel, é assim, né? São Marcos, né? São Marcos. Isso aí. Lá é Marcos, né? Lá também é Bidu. Amém. Mas olha só, ele diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha só. Um dia você vai trazer justiça sobre esse mundo. Agora você pode fazer isso? Não. Você é imperfeito, você é injusto, sua justiça é um trapo de imundícia. Mas a palavra de Deus diz que um dia nós seremos perfeitos como Ele é perfeito. E quando a gente voltar com o nosso Senhor perfeito como Ele é, nós julgaremos as nações da terra. Ele diz, olha só, ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? O que ele estava argumentando aqui? Que às vezes o crente não entende aquela passagem quando Jesus fala: não julgueis para que não sejais julgados. Aí muito crente fala assim: não posso julgar situação nenhuma. Não, ele não estava falando disso naquela passagem. Ele estava falando da situação de uma pessoa, né, que se julga melhor do que a outra. Ou julga, né, a outra melhor do que ele, ou pior do que ele. Não, mas nós temos que fazer julgamento de coisas pequenas nessa terra. Aliás, a palavra de Deus diz: pelo fruto conhecereis a árvore. É julgamento, eu tenho que olhar e falar assim: que fruto está dando ali? Laranja, então eu tenho certeza que essa árvore é uma laranjeira. Então, quando eu olho para a vida de uma pessoa que está na igreja e eu vejo o fruto do Espírito, eu falo assim: esse é meu irmão. E aí, quando eu olho para uma outra pessoa dentro da igreja e vejo ele que ele não anda no fruto do Espírito, ele não age, não obedece a Deus, eu posso olhar para ele e falar assim: eu preciso pregar o evangelho para aquele rapaz, porque ele está na igreja, mas ainda não se converteu. Nós temos que fazer juízos pequenos, mas um dia nós vamos julgar as nações da terra, junto com Deus. Olha a segunda bênção no versículo 2, vamos voltar, Isaías 32, versículo 2. Segunda bênção que o governo de Deus tem para a gente é ter um rei que dá proteção e refrigério. Olha só, ele diz: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Esse rei, então, ele vai proteger o seu povo, ele vai trazer refrigério para o seu povo. Olha só que interessante, ele vai proteger a gente de dois tipos de ameaças aqui. Aqui ele está falando de uma maneira poética, representativa, né? Então ele está usando palavras aqui bonitas aqui para representar. A primeira ameaça que ele fala aqui, né, que tem a ver com, né, as intempéries meteorológicas, são as tempestades furiosas, os ventos, as tempestades. O que isso quer dizer? Né? Ou seja, Deus vai nos proteger das tribulações da nossa vida. Ele não quer dizer que nós não vamos ter, mas Ele vai nos proteger no meio das tribulações. Ele não vai nos abandonar. Foi o que o salmista, Davi, falou lá no Salmo 23, ele falou no final do Salmo, dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não o quê? Temerei a mal algum. Por quê? Tu está comigo. A gente vai passar pelos vales da morte, mas Deus não vai nos abandonar no vale da morte. Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Olha, a outra coisa que Ele diz que vai nos proteger é do calor, né? Do sol escaldante, né? Do verão, né? Do lugar, né? Desértico. Ele está dizendo que Ele vai proteger a gente, né? Da solidão, desse sofrimento, dos momentos, né? De dor da nossa vida. Nós vamos passar por estas coisas, mas Ele vai estar ali junto da gente, nos consolando, nos trazendo refrigério. É isso, quando você está no deserto, e você passa muito tempo no deserto,
né, o que você quer para poder, né, ter refrigério? É beber água. Eu, quando fui lá para o Senegal, junto com o pastor Cazé, a igreja está plantada numa região desértica, e ele falou assim, olha, me deu 2 garrafas grandes assim, de água, ele falou, carrega isso com você. E eu carreguei aquelas garrafas. Eu falei assim, não, uma só tá bom. Ele falou, leva as 2. Né? E eu, né, carreguei as garrafas e ele botou mais lá dentro do carro. Não, querido, lá você não precisa nem ficar debaixo do sol, né? Você fica 5 minutos lá, a sequidão do deserto já te suga água, parece que igual uma laranja murcha ali. Aí você bebe água o tempo todo, ainda mais a gente não tá. Depois você vai acostumando, vai melhorando, mas seu corpo não está acostumado, te drena. E é isso. Deus promete ser assim, nessa hora que você se sentir drenado, que você está lá igual, né, uma mexerica, né? Quando você está uma tangerina, né, enrugadinha, ele fala assim, eu vou te trazer refrigério, né? Eu vou ser sombra, né, no meio do sol quente, né? Eu vou ser uma rocha para te proteger lá no meio do deserto, né? A rocha foi de onde saiu a água lá no deserto, não foi isso? Né? Jesus é a nossa rocha, Ele é a fonte da nossa provisão. É isso que Ele está mostrando para a gente. Ou seja, em outras palavras, Ele está dizendo para a gente aquilo que João disse para a gente lá no capítulo 10 de João, que Ele é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Ele vai entregar sua vida. Ele já deu sua vida pelas suas ovelhas e Ele vai cuidar delas. E Ele não vai fazer isso quando Ele estiver governando. Imagina, querido, o que você imaginasse agora? Imagina a pior calamidade que pode vir sobre a tua vida. Cada um vai pensar uma coisa diferente. Mas qual é a pior calamidade que você acredita que poderia vir sobre a sua vida? Você consegue imaginar? Qual seria a pior de todas? Imagina ela. Imagina ela. Deus não vai te abandonar. Você não vai ficar sozinho. Amém. Vai lá em Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Acho que depois de João 14, 15, 16, 17, a passagem que eu mais gosto na Bíblia é Romanos capítulo 8. Capítulo 8, eu vou ler apenas a partir do versículo 31. E fala disso. Se você conseguiu nesse momento imaginar a pior calamidade que pode vir sobre a sua vida, você vai entender esse versículo. Olha só o que ele diz, versículo 31, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Você conseguiu imaginar alguma coisa mesmo? Não, senão você tem tempo ainda. Imagina. Então, aí você olha, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica. Ninguém pode. Se Deus é por nós, se Deus está com você, se você hoje é de Deus, se Deus te comprou com o sangue precioso dele, na cruz do Calvário, quem pode se levantar contra você? A resposta é óbvia: ninguém. Ele não precisa responder aqui. É nada, nem ninguém. Nada. Olha só, vai continuar dizendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tem alguma coisa que está precisando aí, querido? Não é $1 milhão que eu estou falando, tá? Eu sei que todo mundo que está querendo $1 milhão, mas talvez você não precise dele. Tudo que você precisa, Ele vai te dar. Versículo 33. Quem, tem outra pergunta que a resposta é óbvia. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Qual que é a resposta? Ninguém. Ninguém. Ninguém pode. Ninguém pode roubar você de Jesus Cristo. Você já é dele. Por quê? Por quê? Olha, ele responde por quê. É Deus quem o justifica. Não é o seu viver. Tá vendo? Não é você. Ah, não. Se eu viver uma vida santa, então o diabo não vai ter poder na minha vida. Mas se eu não viver uma vida santa, o diabo tem poder na sua vida. Querido, o diabo, se você for de Jesus, ele já não tem mais nenhum poder sobre a sua vida. Se você não viver uma vida santa sendo de Jesus, não é o diabo que vai fazer você passar as dificuldades. É o próprio Deus que vai te corrigir.
Foi o que ele fez com a nação de Israel. O diabo não tinha poder sobre a nação de Israel. Quem tinha poder sobre a nação de Israel era o próprio Deus. E ele falava assim, vocês não vão se arrepender? Vocês não vão me ouvir? Não vão me obedecer? Eu vou levantar as nações inimigas. Eu vou mandar um inimigo ir aí mexer em vocês. Não era o inimigo que queria ir lá mexer. Era Deus que levantava, querido. Uma vez que você é de Jesus, ninguém é... Ninguém, nem o diabo. O diabo está incluído nisso? Se você é de Jesus, ninguém tem mais poder sobre a sua vida. É só Ele. E olha, é melhor você não mexer com Deus. Porque o diabo tem algum poder, mas não tem todo o poder. Vai mexer com todo o poderoso, pode ser difícil. Graças a Deus que quando Ele vem para corrigir, Ele não corrige para a nossa destruição. Mas dói. É que nem o pai, quando o menino é muito rebelde, tem hora que não dá para dar uma varada só, você tem que dar umas 10. Então é que a gente tem vontade de arrancar o couro. Lógico, né? Não quer violência, mas tem menino que precisa às vezes. Né? Eu fui um deles. Eu fui. Eu precisa fazer por interior. Eu preciso fazer por interior, né? Graças a Deus, Deus já me curou interiormente, né? Mas o lombo continua marcado. Mas eu preciso, graças a Deus, meus pais fizeram isso. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Se eu não apanhasse, eu ia virar um marginal. Eu ia virar um bandido, um marginal. Era isso mesmo. Certinho. Né? Eu não era melhor do que isso. Por isso que Jesus me salvou. Mas eu podia ter sido muito pior se meus pais não tivessem me educado. E é isso. É assim, ninguém. Olha só, vamos lá. Versículo 34. Quem os condenará? Quem pode condenar? O diabo, que é o acusador, ele pode ir lá diante de Deus e condenar você? Se você é de Jesus, você já está justificado, não pelo que você fez, mas pela justiça que Ele fez na cruz do Calvário. Então, se foi Ele que fez a obra, quem pode me condenar? Se a obra não é minha, a obra é dele. Ninguém! É isso que Paulo está mostrando. Os crentes não entendem isso, gente. Ele fica aí vivendo uma vida miserável como crente. É que nem aquele camarada, né, que comprou um ticket para poder fazer um cruzeiro daqui e lá, só que ele não tinha muito dinheiro, comprou mais barato, aí ele entra na cabine dele e só sai na hora que acaba o cruzeiro. Aí ele sai lá morrendo de fome, e chega lá fora e fala para alguém, nossa, eu estou com tanta fome, todos esses dias esse cruzeiro, e nossa, eu nunca mais vou fazer cruzeiro da minha vida. O rapaz falou, mas como? Como que você está com tanta fome, com tanta comida que tinha lá para a gente comer? A gente podia comer à vontade. Ele falou, não, mas eu comprei o ticket mais barato que tinha, né? Ele falou, mas não importa, qualquer ticket que dá o direito de você comer à vontade no buffet o quanto você quisesse. Ou seja, o cara tem o ticket na mão, mas não sabe o que pode fazer com ele. Tem muito crente assim hoje, nesse navio, nesse cruzeiro, vivendo uma vida miserável, sem saber que ele pode ir lá para o banquete, se saciar e não sair dessa vida com fome. Querido, Deus está aqui para te abençoar nessa vida também, mas Ele tem muito mais na vida vindoura. Então entenda, e a gente crente tem que entender isso. Eu não tenho que andar mais com medo de Satanás. Eu não tenho que andar mais com medo do diabo. O diabo não pode fazer mais nada comigo. Se acontece alguma coisa comigo e eu sou o Senhor Jesus, é porque Jesus está me corrigindo porque eu estou errado. Mas o diabo não pode mais nada. Nada. Então, vai comer no banquete do Senhor Jesus. E no banquete de Jesus tem vários. Faz parte. Olha só o 35. A continuação do 34, desculpa. E Cristo Jesus, quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Outra pergunta, quem? Quem vai separar a gente do amor de Cristo? A resposta qual é? Óbvio aqui. Nada. Ninguém. O diabo pode separar de Deus? Você pode se separar de Deus? Não. A gente fala assim, pastor, depende de você. Não, pastor, aí depende de cada um. Se eu não fizer o que eu tenho que fazer, aí eu não vou ser salvo. Aqui, você disse ninguém inclui você? Hã? Sim. Inclui ou não inclui? Sim. A gente tem até medo de falar assim, sabe por quê? Porque a gente acredita que a gente pode. A gente fala assim, meu pastor, a única pessoa que pode me separar de Deus sou eu mesmo. E Deus está falando para você assim, ninguém. E ninguém inclui você. E olha, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia.
E a palavra de Deus, o próprio Deus, que inspirou os seus autores para escrever, está dizendo para você que ninguém, nem você, nem o diabo, nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos, nem seu pastor, né? Tem gente assim, meu pastor pecou, então não vou mais na igreja. Ninguém. Se ele não vai mais na igreja, é porque ele não é crente. Porque o crente, ninguém pode separar ele de Deus. O pastor dele pecou, ele fala, Senhor, salva ele. E continua com Jesus. Tem misericórdia dele. Se a mulher dele tirou do céu, salva ela. Salva e leva. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, agora vai dar exemplo. Será a tribulação? Tem gente que fala, eu deixei o evangelho porque minha vida ficou muito difícil. Se você fosse crente, a tribulação e os dias difíceis não teriam te separado. Ou a angústia? Também não pode ser. A perseguição? Não, agora estão me perseguindo. Teve muita gente que deixou de ser crente por perseguição. Teve muita gente que abandonou a igreja no período do Covid, o medo de morrer, né? No Covid. O povo não veio mais na igreja. O povo não, muita gente desistiu da igreja. Eles eram crentes? Segundo esse versículo? Não, porque nada, ninguém pode ser separado de Jesus. Nada. Olha só, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Olha só, está escrito, hein? Como está escrito. Se você não acredita na palavra de Paulo aqui, ele está falando nada. Isso que eu estou falando já está escrito lá no Velho Testamento. Se você não acredita no Novo Testamento, no Velho também está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí eu acredito que sou mais que vencedor, mas ele não entende o contexto. Aí passa uma dificuldadezinha, que vencedor, coisa nenhuma. Tu é um vagabundo, sem vergonha, perdedor. Desculpa, mas essa a realidade. É isso, não tem jeito, está escrito aqui, é a palavra de Deus. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Pastor, mas apareceu uma luz lá na minha frente, ele não pode desviar. Não, eu vi o Beelzebub, tinha um chifre feio, assim, saiu uma fumaça de fogo no olho. Não pode, se você é crente, você fala assim, Satanás. Acabou. Nada, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, por que tem gente que não entende isso? Está tão claro. Eu não entendo. Eu não entendo como um católico não se converte. Ele abre a Bíblia dele lá no Salmo 91, que diz assim, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não, mas está lá, a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Nossa, para espantar demônio. A única maneira de você espantar o demônio da sua vida é você hoje crer no nome do Senhor Jesus e arrepender dos seus pecados. Nunca mais nada, nem ninguém, nem um demônio, nenhuma potestade, nenhuma força, nenhuma criatura que possa existir pode te separar do amor de Jesus Cristo. Creia em Jesus, Ele vai ter um governo ideal para mim e para você. Amém. Eu vou parar hoje aqui. Vou ficar só nesses 2 versículos. Eu não quero correr com essa, não. Tem muito aqui. Essa passagem é maravilhosa. Benção é benção, né? Alguém que quer mais benção de Deus? Até agora só compartilhei 2. Só 2. A benção de um governo justo e a benção da proteção e do refrigério que Deus tem através do governo de Jesus Cristo. Uma só já nos bastava para refletirmos com honestidade e reconhecermos que nós precisamos de um Salvador. Eu quero deixar com você hoje, eu não sei como é que você tem vivido, ou como você tem crescido na sua vida evangélica, mas eu queria hoje convidar você a fazer uma reflexão na palavra de Deus.
para ver se você de fato tem crido no Senhor Jesus e naquilo que Ele nos ensina. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa justiça, que Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E Ele diz que aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. E aquele que crê, ele se arrepende e busca uma vida nova. Hoje o meu convite é que você creia em Jesus Cristo e se arrependa dos seus pecados, para que você receba a vida do Espírito que Ele tem para você. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro, clamando que o Senhor venha abençoar a vida da tua igreja neste lugar, Senhor, com o coração contrito e quebrantado, para aprendermos de Ti, para que nós possamos, Senhor, crescer na Tua presença, para que nós possamos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, para que de fato, Senhor, nós venhamos a viver uma fé, Senhor, madura, Senhor, aproveitando, Senhor, a nossa peregrinação, Senhor. Senhor, Pai querido, nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós, o melhor da vida vindoura, o melhor desta terra, mesmo que nesta terra nós venhamos a sofrer dores, nós venhamos passar por vales da morte, a nossa promessa é de ter o melhor, e o melhor é ter a Tua presença. O melhor, Senhor, é ter a Tua proteção. O melhor, Senhor, é ter, Senhor, a vida do Espírito. Por isso, hoje, Senhor, eu quero que o Senhor presenteie a Tua igreja com esses presentes, com o melhor desta terra, com a justiça santa. Senhor, que o Senhor venha trazer o refrigério àquele que está atribulado. Que o Senhor venha trazer, Senhor, Pai querido, Senhor, Senhor, Pai querido, o consolo no momento, Senhor, da tribulação. Que o Senhor possa ser a nossa proteção. Que nós possamos habitar, Senhor, na Tua presença, para estarmos escondidos e encontrarmos descanso em Ti. Senhor, hoje nós vivemos num mundo que, Senhor, gira de uma maneira extremamente veloz e por isso estamos sempre cansados. Por isso hoje, Senhor, nós pedimos que o refrigério que o Senhor tem para nós venha nos fazer descansar nas Tuas promessas. Que nós não venhamos esquecer das promessas que o Senhor faz, porque um dia, Senhor, a Tua igreja reinará, Senhor, sobre as nações dessa terra, na presença do único e santo governador, o Senhor Jesus. Amém. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Eu convido a igreja para adorar.